Olá, caríssimos, tudo na paz? Estimo que todos vocês estejam bem, com saúde, nos lares de vocês. E hoje estamos aqui mais uma vez para a nossa correção da atividade do dia 3 de junho de 2020. Então, como de costume, sempre no dia anterior à atividade eu envio a correção da mesma, fazendo juntamente com vocês. Então, vamos lá ao nosso material. Então, seguindo a nossa aula do dia 3 de 6 de 2020, vou responder como vocês responderam, primeiramente o nome completo, lembrando a primeira letra maiúscula, nome próprio, e vamos lá. Aqui nós temos uma leitura de leite que foi sugerida. Sempre em nossas aulas iniciamos com uma música, um texto, uma reflexão, e eu trouxe para vocês a Menina do Leite, que é uma menina que repleta de sonhos, de projetos, almeja grandes conquistas na vida, mas o que ela deixa de essência para nós é vivermos uma coisa de cada vez. Então é muito interessante essa reflexão nesse texto aqui, A Menina do Leite, nessa leitura reflexiva, nessa nossa leitura de leite de hoje. Então vamos seguindo em diante. Sugiro vocês apreciarem depois. Muito bela a reflexão. Iniciando a nossa aula, nós hoje teremos, continuando a nossa semana no meio ambiente, nós temos atividades de português e de ciências. Todas vão caminhar por esses caminhos que é a respeito do meio ambiente. E um dos vídeos que eu trouxe motivacional para iniciarmos a nossa aula foi a Diga Não às Queimadas, que é um vídeo onde se faz algumas referências e algumas particularidades dos prejuízos que a queimada causa ao meio ambiente. Então, muito interessante a reflexão, mas vamos ao nosso texto para otimizar o nosso tempo. E o nosso texto sugerido foi queimadas. Leia o texto e depois responda as questões a seguir. Então vamos lá. Queimadas. A prática de realizar queimada promove uma série de problemas em ordem ambiental. Tal fato tem ocorrido em diferentes pontos do planeta, sendo os países subdesenvolvidos os que mais utilizam esse tipo de recurso. As queimadas são mais frequentes em áreas rurais, que praticam técnicas rudimentares de preparo da terra. Quando existe uma área na qual se pretende cultivar, o pequeno produtor queima a vegetação para limpar o local e preparar o solo. Esse recurso não requer investimentos financeiros. Do ponto de vista agrícola, o ato de queimar áreas para o desenvolvimento da agricultura é uma ação totalmente negativa. O solo perde nutrientes e são exterminados todos os micro-organismos presentes nele, que garantem sua fertilidade. Dessa forma, a fina camada da superfície fica empobrecida e no decorrer de sucessivos plantios, a situação se agrava gradativamente, resultando na infertilidade do solo. Outra questão que deriva das queimadas é o aquecimento global. A queimada é a segunda causa desse processo, ficando atrás somente da emissão de gases provenientes de veículos automotores, movidos a combustíveis fósseis. Isso acontece porque as queimadas produzem dióxido de carbono, que atinge a atmosfera, agravando o efeito estufa e automaticamente o aquecimento global. Então esse texto aqui reflexivo, bem interessante, que fala a respeito das queimadas, do aquecimento global, do empobrecimento do solo, ou seja, da sua infertilidade, que norteia essas nossas atividades aqui para a resolução delas. E ela começa assim: em que áreas as queimadas são praticadas com mais frequência? Nas áreas rurais, urbanas, usinas ou fábricas. E nós vimos aqui no texto que diz, as queimadas são mais frequentes em áreas rurais. Então, nossa resposta será
áreas rurais, que elas são mais frequentes. De acordo, porque do ponto de vista agrícola, provocar queimadas é considerada uma ação negativa. Então, do ponto de vista agrícola, por que seria? Porque o solo perde os nutrientes. Eu escrevi sono aqui, mas vou fazer a correção. Porque o solo perde os nutrientes e perdem características de fertilização. Então, devido a isso, as queimadas, o solo ele perde nutrientes fundamentais para a germinação das plantas, da vegetação da localidade e perde características primordiais de fertilização. Essas queimadas não vai tornar o solo mais férteis e nem vai dar maiores nutrientes a este solo, mas sim eles ficarão inférteis com o tempo e vai ficar pobre em nutrientes. Por que a queimada influencia no aquecimento global? Interessante. Então, calor retado, queimas, derretimento das geleiras, grandes impactos ambientais provenientes do aquecimento global e do efeito estufa que provoca o aquecimento global. Por que a queimada influencia nisso tudo? Então, porque os animais ficam mais fortes ao contato com a fumaça? Fumaça dá força agora? Não. Ajuda na respiração dos animais? Não. Quem tem problemas respiratórios, nós humanos que tiver problemas respiratórios em contato com a fumaça de queimadas, irá tornar-se pior, principalmente em um tempo como este, que nós estamos enfrentando uma pandemia e grandes efeitos deste vírus, ele ataca o nosso sistema respiratório. Então, queimadas, não. Então, agrava o efeito estufa e automaticamente o aquecimento global? Sim. Então, a queimadas ela provoca a liberação de um gás chamado CO2, gás carbônico, ou dióxido de carbono, que é um gás que, vamos dizer assim, acumulado em grande quantidade, que é na atmosfera, causa o efeito estufa. Ou seja, vamos supor assim, esse gás também, o dióxido de carbono, o CO2, a nossa respiração, quando nós inspiramos oxigênio, nós expiramos CO2, gás carbônico. As plantas, através da fotossíntese, também liberam gás carbônico. Alguns animais marinhos também liberam gás carbônico. Porém, este processo ele é natural. A partir do momento que são provocados grandes números de queimadas, esse processo ele para de ser natural e essa quantidade de dióxido de carbono, que até o momento era natural, passa a ser prejudicial à nossa saúde. Por quê? Porque essa grande quantidade polui o meio ambiente, ela causa vamos dizer assim, a nossa camada atmosférica fica sobrecarregada, e quando os raios solares tentam adentrar em nosso planeta, eles são barrados pelos gases do efeito estufa que está causando uma espécie de uma barreira. Então esse gás automaticamente ele causa um aquecimento em nossa atmosfera, daí o nome de aquecimento global. Então o nosso planeta fica superaquecido, ocasionando derretimento de geleiras, vamos dizer assim, o calor aumentando, dentre outras consequências à vida humana, como extinção de espécies e assim sucessivamente. Então a influência do aquecimento global agrava o efeito estufa, pois o CO2 é um gás estufa, e automaticamente o aquecimento global. Além de que, me fez lembrar um outro detalhe. Eu estava olhando o jornal essa semana e eu li uma das matérias que dizia que nesses 3 primeiros meses do ano, a quantidade de queimadas em nossa floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, ela foi superior do que ao mesmo período a anos anteriores. Então é um dado muito preocupante. Há 3 anos atrás, nós nesse ano tivemos nesses primeiros meses uma quantidade de queimadas superior a estes anos. Então é algo muito, muito preocupante, porque embora nós estejamos passando por um processo pandêmico diante do nosso país, diante do mundo inteiro, ainda estamos vendo pessoas que estão se utilizando deste momento para provocar queimadas e
a fins de lucros financeiros, subtrair da natureza em prol da sua própria existência, sem se preocupar com o outro, que nós vimos em aulas anteriores de ensino religioso, que é necessário nos preocuparmos com o outro, com o nosso próximo, porque nós estamos cultivando o nosso amanhã. Então compete maiores fiscalizações na área, tendo em vista que o próprio governo disse que já ampliou a sua fiscalização, mas estamos vendo que ainda carece de mais cuidados. Então vamos lá. Se sabemos que as queimadas causam a infertilidade da terra, por que ainda se usa esse tipo de técnica para preparar o solo? Então, no texto nós vimos que a queimada do solo em algumas particularidades, em algumas, vamos dizer assim, em algumas localidades rurais, ela tem um custo muito mais barato. Então, são pequenos empresários, são pequenos fazendeiros que não têm recursos financeiros suficientes para grandes maquinários, então utiliza das queimadas para preparar o seu solo. Agora também tem as pessoas que utilizam da queimada, como eu disse anteriormente, não é porque não tem recurso financeiro tecnológico, é porque preferem utilizar disso por ter um custo mais barato, e com isso vai estar economizando e vai estar faturando mais. Então essa técnica que é totalmente não recomendada, que é o uso das queimadas, infertilidade do solo, da terra e poluição do ar, é uma técnica que tem um custo mais barato. Porém, um custo pode ser barato hoje, mas consequências irreversíveis para o nosso amanhã. Então, que tipo de gás é liberado quando ocorre as queimadas? Então, quando ocorrem as queimadas, é liberado um gás chamado dióxido de carbono ou gás carbônico, ou simplesmente pela sigla CO2, que em grandes quantidades causa um efeito estufa. Então, o nosso aquecimento global, grande parte desse aquecimento é devido à irresponsabilidade do ser humano, do homem, que está poluindo o nosso planeta, poluindo o nosso ar, acabando com a nossa vida. Então, dióxido de carbono ou gás carbônico seria a resposta adequada aqui. O oxigênio, não. O hidrogênio, não. E também o hélio, não. Seria dióxido de carbono. Quais são os principais causadores? Quais os principais causadores da emissão de gases tóxicos? De gases tóxicos na superfície terrestre. Então, os gases poluentes, o CO2, como nós vimos, como eu falei anteriormente, existem os processos naturais que a própria natureza, assim como o homem, exala, expele esse dióxido de carbono, esse CO2, mas também o próprio homem inconscientemente, através de emissões de gases provenientes de veículos automotores e das queimadas. Os veículos automotores ainda, no momento, ainda são maiores a poluição do que as queimadas, mas está muito próximo ambos. E nós vimos que essa queima de veículos automotores, só relembrando uma aula anterior que nós tivemos sobre combustíveis, sobre energia renovável e não renovável. Então, esses veículos automotores aí utilizam energias não renováveis, são queimas de energias de combustíveis fósseis, como gasolina, o petróleo, biodiesel. Então são essas queimas desses tipos de combustíveis que causam também a liberação de CO2 na atmosfera e a causa do efeito estufa. Então, a emissão de gases provenientes de veículos e automotores. Seguindo, nós vamos adentrar agora numa temática que é receita lúdica. Então, algumas brincadeiras, algumas sugestões aqui de atividades que vocês podem realizar na casa de vocês. E esse texto é adaptado de Adriana Teixeira, que ela diz assim, ó: indicado a pessoas de qualquer faixa etária. Não tem contraindicação. Os ingredientes. Quais são os ingredientes dessa receita? Então, a receita, muito boa. Ingredientes. Reúna alguns colegas, faça um jogo popular, pode ser corda, amarelinha, peão, bolinha de gude, papagaio, pipa, catavento, entre outros. 2 xícaras de alegria, uma pitada de paciência, 3 colheres de criatividade, modo de fazer. Mexa bastante, adoçando continuamente e com carinho, até que todos fiquem satisfeitos.
Não se surpreenda se no final alguém disser: "Ah, vamos brincar de novo? Vamos brincar de novo?" Então, se ao final da brincadeira alguém lhes convidar para brincar de novo, não se surpreenda após essa receita lúdica. Então, esse texto é uma receita, como nós percebemos, não é isso? Nós estudamos anteriormente, relembrando uma outra aula, nós estudamos textos, um gênero textual chamado receita. Este aqui também é uma espécie de receita, mas não é uma receita culinária. Então ele pede que nós escrevemos 3 elementos desta receita lúdica que dão a ideia de que não é uma receita culinária. Então eu escolhi aqui, vocês podem escolher a de vocês, eu escolhi 2 xícaras de alegria, vírgula, uma pitada de paciência, primordialmente essencial, e 3 colheres de criatividade. Então, estes foram os 3 ingredientes que eu escolhi em minha atividade, que mostra que ela não é uma receita normal de uma receita culinária, mas sim uma receita diferente. O que você entendeu por receita lúdica? Então, eu entendi que é uma receita para nos divertir, para propagar a diversão, ou estimular a diversão, ou distribuir a diversão. Então eu entendi que é uma receita divertida para fazermos e alegrarmos o nosso ambiente. Pense num outro título para esse texto, sem alterar o sentido dele, e escreva-o embaixo. Então, eu li anteriormente, de fazer essa videoaula corrigindo a atividade, as respostas que vocês colocaram. E eu vou colocar uma das respostas que vocês disseram, do título que vocês colocaram. Vocês colocaram brincadeiras divertidas. Este foi o título que um de vocês deram. Achei muito interessante, mas os outros títulos também estão belíssimos. Inclusive aqueles que disseram que não sabia que título desse. Então segue aí uma sugestão de brincadeiras divertidas. Mas vamos lá. Quais as brincadeiras que o texto sugere? Então o texto sugere, pular corda, amarelinha, peão, bolinha de gude, papagaio, pipa, catavento. Eu vou escrever apenas alguns aqui, pular corda, peão, catavento, pipa e etc. Entre outros. Então o texto ele é muito rico em dizer quais as brincadeiras, que é uma sugestão para nós. Escreva algumas das brincadeiras que você gosta mais de fazer com seus amigos. Então essa resposta aí é individual de vocês, quais que vocês gostam de realizar com os amigos de vocês, que gostam de realizar em casa. Eu, no meu caso aqui, eu vou escrever a minha. Eu gosto muito aqui de pular corda. Então pular corda é uma das atividades que eu realizo com minha filha, porque a gente faz treinamento funcional em casa. Então, como nós infelizmente não estamos tendo a oportunidade de sairmos para realizarmos nossas atividades físicas, estamos realizando em casa. Então, muitas vezes a gente utiliza de brincadeiras para fazer atividades físicas, e uma delas é pular corda. Então, é uma das brincadeiras que eu gosto de fazer em casa. E vocês colocaram a que vocês gostam de realizar aí onde vocês moram e com os amigos de vocês. Então vamos lá. Aprofundamento do nosso solo. Nós lemos na atividade de português que o solo ele fica infértil com o uso das queimadas. Então vamos compreender um pouquinho o que é esse solo. Então, se analisarmos esta imagem aqui, nós poderemos ver um tronco de uma árvore, possivelmente já desmatada, como vimos em uma outra atividade de português. A foice derrubou esta árvore, que é, como diz na tirinha lá, às vezes essa foice ela tem muito mais poder do que a foice da Dona Morte, como diria uma tirinha das atividades anteriores que nós lemos. Eu acredito, possivelmente ontem, né? Dia 2, do dia 2 no caso. Então aqui nós temos o tronco da árvore, nós temos uma lesma, nós temos orelha de pau, que é tipo aqueles fungos que ficam na beirada
das árvores, nós temos o caramujo, nós temos a centopeia, nós temos a lava que fica aqui já embaixo da terra, nós temos os tatuzinhos, nós temos as minhocas, as formigas, os fungos, as bactérias, a lava de besouro, e nós temos diversos outros seres vivos aqui embaixo desse solo. Então é um solo altamente rico. Então, o que seria o solo? O solo é o conjunto formado por seres vivos, pedaços de rochas, ar e água. Então o solo é todo esse conjunto. Os pedaços maiores de rocha são as pedras, os pedaços menores são os grãos e os bem menores ainda, os pequeninos, são os de argila. Os animais, eles podem, nós podemos os encontrá-los no solo também, como exemplo as formigas, as minhocas, os caracóis, as centopeias. Existem também os seres que nós não conseguimos encontrar com os olhos. É necessário utilizarmos algum equipamento. E este equipamento chama-se microscópio. O microscópio ele é utilizado para enxergarmos seres invisíveis. Então, o solo, pelo que nós analisamos agora, ele é muito mais do que aquele pedacinho de terra no qual nós colocamos os nossos pés. Então, o solo ele sustenta a nossa vida. Beleza? Então, vamos lá para as questões. O que é o solo? O solo é a areia da praia? Pode ser. O solo é um conjunto formado por seres vivos, pedaços de rochas, de ar e água? O solo é um conjunto formado por seres não vivos que habitam na superfície terrestre? Então, a resposta mais completa aqui, e a que mais se encaixa, é que o solo é um conjunto formado por seres vivos, pedaços de rochas, ar e água. Quais desses seres vivos poderemos encontrar embaixo do solo? Minhoca, formiga, caracóis e as centopeias? Cachorro, gato e onça? Cachorro, gato e onça embaixo do solo, cavando túnel? Não. Tubarão, baleia e peixe? Não. Tubarão, peixe e baleia é dentro da água. Então, embaixo do solo nós encontramos minhocas, formigas, caracóis, centopeias, dentre outros seres vivos. Observe esse instrumento aqui. Eu disse para vocês que tem um instrumento que observa seres minúsculos, invisíveis aos olhos nus. Então, esse utensílio chama-se microscópio. É um aparelho que usamos para ver tudo o que é muito pequeno. Sem o auxílio do microscópio, não seríamos capazes de enxergar seres tão minúsculos. Então, este equipamento aqui nos auxilia a enxergar esses seres minúsculos, quase invisíveis aos nossos olhos. Estes seres vivos tão pequenos que vemos com o auxílio do microscópio são chamados de seres microscópicos, ou seja, seres que são capazes de enxergar com o auxílio do equipamento microscópio. Então, micro quer dizer pequeno e escópio quer dizer instrumento para ver. Então, quando eu junto o micro com escópio, eu transformarei em microscópio, ou seja, um instrumento para ver seres pequenos ou seres vivos pequenos, minúsculos. Qual o aparelho da imagem? Então nós vimos que é um computador, um celular ou um microscópio. Então esse aparelho é um microscópio, utilizado para enxergar seres minúsculos. Para que serve o microscópio? Acabei de dar a resposta. Então, para ver seres minúsculos, grandes ou gigantes. Grandes e gigantes dá para ver tranquilamente com esses nossos olhos, utilizando até mesmo uns óculos. Então, são seres minúsculos. Como são chamados os seres que só conseguimos ver com a ajuda do microscópio? Então, esses seres são chamados de seres microscópicos, porque nós só conseguimos enxergá-los com o auxílio do microscópio. Bactérias, fungos. Então, são alguns dos exemplos que nós conseguimos observar apenas com o auxílio do microscópio. Então, reflitam. Esqueçam os tempos de sofrimento, mas jamais esqueça o que você aprendeu com eles. Então é o que eu deixo para vocês. Possivelmente daqui a alguns dias, meses, anos, nós poderemos até esquecer estes momentos de turbulências que estamos vivenciando, mas certamente nós não esqueceremos o aprendizado que nós temos tendo com este momento. Então é um momento de renovação, que realmente o que vai ficar dos nossos passos é exatamente o que nós iremos aprender no hoje, no agora. Então,
a vida é repleta de mudanças. Talvez seja hoje o dia de você despertar. Talvez seja hoje o dia de você acordar para uma nova realidade. O dia hoje de você abraçar os seus familiares, de viver em harmonia com os seus amigos. Então, nós poderemos até esquecer o sofrimento com o tempo, mas jamais o que nós aprendemos com ele. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês continuem no foco de vocês, estudando, se esforçando, batalhando, e certamente os frutos futuros hão de vir. Desejo sucessos, desejo paz na casa de vocês, aos seus familiares, alegrias. Vivam com intensidade esses momentos dentro dos lares de vocês, com muita paz, e não esqueça que cuidem da saúde de vocês, porque em breve nós estaremos em nossa sala de aula, em nosso convívio, partilhando conhecimentos e novas aprendizagens. E vamos lá, sigamos avançando, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.